A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à oração da noite com Rosa Marques, para juntos glorificar, adorar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Boa noite, meus amados. Deus, meus amados, o texto que está no meu coração está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12 e o versículo 1. Enquanto você abre, invocamos a presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos pedindo a tua graça, pedindo a tua presença na ministração dessa palavra, para que o Senhor venha falar com cada coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus queridos, o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero ficar só apenas com o versículo 1. Nós estamos aqui observando Gênesis 12, versículo 1. E nós estamos aqui observando o capítulo 12. Não se esqueça que Abraão está sendo aqui chamado para uma grande missão. Todo mundo aqui, vocês aí já conhecem a história de Abraão, sabe que ele vai ser instituído, vai ser levantado como um pai da fé. Ele vai, através da fé, conseguir conquistar muitas coisas com Deus. E Deus vai fazer uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão, que a descendência dele seria gigantesca. Deus faz uma promessa e Abraão, por meio da fé, ele teve que acreditar e sair para viver através dessa fé. Abraão vai receber aqui uma promessa de Deus. E através dele ele vai ser eleito. E a descendência dele vai ser eleita. Para que nascesse ali o Messias. Lá na frente. O povo de Israel já foi chamado como povo eleito. E toda essa manifestação vai acontecer através da fé. Olha o que diz o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão. Veja bem, Deus está chamando a Abraão. Nesse caso aqui, ele ainda era Abrão, não é ainda. Depois Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Mas se eu falar Abrão ou Abraão, você vai entender que é o mesmo personagem, tá certo? Às vezes a gente dá essa confundida, mas tranquilo. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele já está aqui o homem avançado de idade. Abrão aqui já não é mais um menino, não é um garoto, não é um adolescente. Ele já é um homem que tem uma certa idade. Abraão aqui, ele tem os seus 75 anos de idade. E ele recebe uma promessa. Onde Deus fala que faria dele uma grande nação. E que coisas grandes se manifestariam através da sua descendência. Isso aqui é interessante. Só que é interessante porque Deus ele não olha na mesma percepção, na mesma perspectiva do homem. Se eu fosse olhar segundo a visão humana, eu vou dizer, como é que Deus vai fazer promessa de coisas grandes que vai acontecer para alguém que, ao meu ver, já está no término da sua vida? Eu sei que naquele tempo, há anos atrás, os homens ainda viviam um pouco mais. Nessa época, eles viviam mais do que hoje a gente tem a meta de vida aqui. Mas a verdade é que, após o pecado, o homem veio morrendo. O pecado gerou morte para o homem. A própria Bíblia vai dizer que depois dos seus 70 anos, o salmista fala sobre isso, é só fadiga e cansaço. Então veja, aos seus 75 anos, Abraão está recebendo uma promessa desse porte, que da sua descendência coisas grandes aconteceriam. Mas aquele homem está velho. A idade dele já está avançada.
Só que Deus não olha para ele da mesma forma como eu olho. Eu acho lindo isso em Deus. Por quê, irmã Rosa? Porque para Deus não existe idade. Para Deus não existe um tempo para que a promessa comece a serem cumpridas. Não há idade para Deus, sabe? Porque tem gente que ouve uma palavra como essa, escute que Deus está falando com você. Tem gente que ouve uma palavra como essa e fala, porque eu estou velho demais para receber uma promessa. Porque já passou o meu tempo. Que Deus levante outro no meu lugar, no meu tempo. Que Deus escolha alguém que fala melhor, que tenha mais conhecimento, que tenha faculdade. E você não entendeu que Deus quer usar é você para o propósito dele. É você que Deus quer usar. E Deus, quando decidiu te chamar, ele não olhou para a sua cultura. Ele não olhou para o seu conhecimento. Ele não olhou para a sua capacidade. Ele não olhou para a sua idade. Os homens menosprezam a nossa vida pela nossa aparência, pelo nosso conhecimento, pela nossa cultura. Mas quando Deus olha para nós, ele olha para o nosso coração. Foi por isso que ele disse para o profeta, ele disse, Samuel, não te atentes para a aparência, porque o homem olha para aquilo que está fora, é exterior, mas eu olho para aquilo que está no coração. Então as pessoas podem dizer para você que o teu tempo já passou, que não tem jeito para a situação, que você já está velho demais, que você não adianta tentar fazer nada, que você não vai viver nenhum tempo novo. E isso, meus amados, é mentira do diabo. Deus pode, através do tempo que você está vivendo, fazer você viver algo novo, sim. E com base bíblica, eu digo para você que a maioria dos homens de Deus começaram o seu ministério depois de uma certa idade. Já não eram tão garotos assim, já não eram tão jovenzinhos assim, já não tinham o vigor e o florescer da juventude, já não eram meninos, meninas, não. Moisés foi um deles, viveu um ciclo de sua vida no deserto, viveu outro, o período de ciclo de Moisés, ele viveu no Egito. O segundo ciclo foi que ele foi viver no deserto, para depois ele começar a exercer o chamado dele. E isso durou, tempos e tempos. Põe aí mais de 60, 70 anos para durar esses 2 ciclos de vida de Moisés. Até que Deus, ele decide chamar ele para o ministério profético. Aí quando Deus chama Moisés, Moisés diz, Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Só que era Moisés que Deus queria usar. Deus sabia que tinha gente melhor do que ele. Sabia ou não sabia? Sabia. Deus sabia. E a gente é que poderia, que havia gente que poderia falar melhor do que ele. Sabia da deficiência de Moisés, das limitações de Moisés. Sim ou não? Claro que ele sabia. Gente, quando Deus chama o homem, Deus não está preocupado com a capacidade do homem. Deus não está preocupado com a idade do homem. Deus não está preocupado com o talento do homem. Não, senhor, não, senhora. Tudo isso Deus pode dar no meio do caminho, no meio do processo. Na verdade, eu costumo dizer que Deus está mais preocupado com pessoas disponíveis do que pessoas que têm potencial. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem potencial, mas não está disponível, não quer. Tem muita gente que está disponível, mas não tem potencial ao que Deus faz. E o que é que ele vai fazer? Deus prefere, então, as pessoas que se colocam em disponibilidade para ele. Deus usa a pessoa que quer ser usada. Deus usa a pessoa e vai dando capacidade para ela, de acordo com o seu propósito. Então você não está velho, não acabe com essa história. Você não está velho, você não está velha para Deus. Não passou o seu tempo, não, para Deus
você ficar colocando limitações para Deus. Ah, Senhor, não dá mais não, que sou velho, só chego atrasado. Deus não se atrasa. Para de ficar dizendo, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei tocar. Faz logo o que Deus te mandou fazer. Às vezes a gente fica tentando dar desculpa para Deus, para dizer para Deus que nós não somos a escolha certa para isso. Nós nunca fomos autossuficientes para a promessa. Meu irmão, minha irmã, para de ficar dando desculpa. Já basta as pessoas que se levantam para dizer que a gente não é capaz. Que você vai ter que enfrentar essa turma aí. Na ousadia do Espírito Santo, no silêncio. Quer o conselho? Passe no silêncio. Não perde, não pare não. Faça como Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Ah, porque ela não sabe pregar, ela não sabe isso, ela não sabe aquilo. Ih, errou. Não é assim não. Não se preocupa com isso não, meu irmão. Vai fazendo. Quem é o teu comandante, quem é o teu general é Deus, é Cristo. Ah, não sei louvar, vou rir de mim, minha irmã, é pra Deus. Ah, faltou o microfone, é pra Deus. Até um sussurro ele vai ouvir nos céus ecoando. Você está para com isso de pensar que você não é capaz. Não, para de ficar tentando dar desculpa para o Senhor, para dizer para Ele que você não é uma boa escolha, que você que a promessa não vai ser cumprida não. O profeta errou, porque a minha idade já não permite. Acaba com essa história. A promessa sempre esteve maior do que o nosso status, do que a nossa vida, do que o nosso tempo. Só que os desertos, os processos, eles vão nos preparar para viver o propósito de Deus. Você está entendendo isso aqui ou não? Então Deus não errou quando Ele te escolheu. Ele sabia das suas fraquezas. Ele sabia das suas limitações. Ele sabia das suas necessidades. Ele sabia de tudo isso. Só que Ele decidiu te escolher, te incluir no propósito dele. Olha que honra. Olha que privilégio. Aí o texto diz, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Veja bem, o Senhor disse a Abraão. É importante você observar isso aqui, porque Abraão vai tomar a decisão dele. Porque ele tem ciência de quem está falando com ele. Por isso que o texto diz, o Senhor disse a Abraão. Veja bem, não é diabo que está falando com Abraão. Não é a vontade da carne que está sendo manifestada em Abraão. Não é decisão de Abraão aqui, de sair de onde ele está para perambular pela terra. Não. O texto é claro. O Senhor disse a Abrão, inclusive está escrito Abrão. E ele consegue ter a percepção de quem está falando com ele. Você precisa saber quem está falando com você. Você precisa saber quem é que está se manifestando diante da tua vida. Quem é que está falando contigo? Qual é a voz que está gritando? Se foi Deus que está falando com você, então pega e vai. Você não precisa temer e nem pedir opinião. Nem ter medo do que vai acontecer. Você não precisa ter medo do que vão dizer. Você não precisa ter medo se vai ser julgado. Se Deus mandou ir, vai. A questão é quem está falando através de você, para você. Se você tem convicção que é o próprio Deus que está te dando uma direção. Se é Deus, vai. O problema é quando você vai e Deus não te mandou ir. Aí você vive o quê? As consequências da sua decisão. Você se precipita, que você agiu aí pela ansiedade, e que você agiu pelas suas emoções. Agora, quando você vive debaixo da ordem de Deus, da direção de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus garante você no meio do caminho. Vai suprir de tudo, das tuas necessidades, de todas as áreas. Por quê? Porque Ele sabe que você está andando, que você está caminhando por obediência.
Ele vai suprir o que você precisa, porque você decidiu obedecer a palavra dele. E é justamente pelo fato de você escolher obedecer a Deus que ele vai guardar você no meio do caminho. Ele vai proteger você no meio do caminho. A questão é você saber quem é que está falando contigo. Esse desejo que você tem aí é carnal, espiritual, emocional? Essa voz que você está ouvindo é de Deus ou do diabo? Quem é que está gritando aí no seu ouvido? É o próprio Deus ou são os demônios? Ou são os teus impulsos, as suas decisões, as suas emoções? Você precisa discernir. Você precisa ter essa intimidade com Deus a esse ponto de discernir. Saber qual é o tipo de voz que está falando aí com você. Para você saber qual é a decisão para você tomar. E não outra pessoa determinar a decisão da sua vida. Agora, se Deus te deu a direção, se Deus te deu a ordem, vai. Você não precisa ficar com medo. Não fique com medo. Não tenha essa covardia. Ficar covarde, não precisa você ficar. Não precisa ter nenhum sentimento contrário. Por quê? Porque se você for, Deus vai com você. Ele não já mandou? Você está debaixo de obediência. Ele vai garantir o teu caminho. Por isso que o texto diz, e o texto falou, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, né? E da tua parentela. Isso aqui é interessante. Primeiro, Deus fala com Abrão. Ele tem certeza de que é Deus que está falando. Segundo, ele vai dizer, o Senhor vai falar com ele, sai da terra e da sua parentela. Ou seja, sai do meio da sua família. Entenda. Não é que a parentela de Abrão são pessoas horríveis, são pessoas que não prestam, são pessoas que não servem. Não é esse o ponto, não. É porque para o propósito de Deus se cumprir na vida de Abraão, ele precisa sair da terra da parentela. Da terra, da sua terra e da sua parentela. Ele precisa sair dela. Deus está falando, Deus está dando a direção. Por quê? Porque essas pessoas vão atrapalhar o propósito. Eu queria que você entendesse muito essa palavra aqui e guardasse para a sua vida. Existem pessoas que te amam. Existem pessoas que estão do teu lado. Existem pessoas que realmente querem o teu bem. Só que para algumas promessas se cumprirem sobre a sua vida, você vai precisar deixar algumas pessoas. Não é que Deus odeie essas pessoas. Não é que Deus não goste dessas pessoas. Não é que elas sejam maus e que Deus não tenha negócio com ela. Não é que Deus não queira o mal delas. É que o caminho de vocês não estão se cruzando. O propósito que Deus tem para um é um e para o outro é outro. Então Deus vai tirar você de certas amizades. Amizades do que vai sair do teu caminho. Porque não é porque Deus não as ama. Não, senhor, não, senhora, não é nada disso. É porque essas pessoas não estão preparadas para viver o propósito que Deus quer fazer de realização de promessa na sua vida. Então, em alguns momentos, você vai precisar tomar decisões que vai romper certo tipo de relacionamento. Acontecer alguns afastamentos. E se Deus mandou você romper esse relacionamento, rompa, meu filho. Não fique insistindo não com essa amizade. Porque senão você vai se machucar mais. Acredite que a vontade de Deus é melhor sobre a sua vida. Por mais que você ame certas pessoas, por mais que você queira certos amigos por perto, por mais que você queira certos colegas aí juntinhos de você, por mais que você queira certas pessoas perto de você, pare de insistir em relacionamentos que Deus já mandou você sair. Há muito tempo, parar de andar com essa colega, com esse amigo. Você está semeando, Deus está semeando no teu coração bênçãos, e você só quer semear sentimentos que te destroem. Pessoas que não fazem parte do propósito de Deus na tua vida, não vai prosperar os seus caminhos. Então sai dessa terra, sai do meio. Se Deus mandou você sair, sai, por mais que você saiba o quanto essas pessoas sejam importantes.
E às vezes é até parentes. Às vezes até pessoas que nasceram com você. Mas por mais que te amam, não vão estar preparados para viver o nível de promessa que Deus vai te colocar. É necessário sair. Obedecer ao Senhor e ser usado por Deus não é tão fácil assim como muitos imaginam e desejam. Tem que haver renúncia. Tem que haver obediência ao Senhor. Por isso que Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E ele tinha que obedecer. Se Deus mandou sair, sai. Não fique no lugar que Deus mandou você sair. Porque se você insistir e ficar lá, você vai ter problemas. Não fique em terras que Deus mandou você sair. Não fique em trabalhos que Deus já mandou, fechou aquela porta para você, mandou você sair. Não fique em casas que Deus já mandou você sair. Não fique com amizades, com relacionamentos que Deus mandou você sair. Porque se você ficar, não fique conversando com essa vizinha no portão o tempo todo, se Deus mandou já parar com isso. Você vai se frustrar se você insistir. Você vai se ferir. Você lembra da mulher de Ló? Deus disse para Ló, sai da cidade, não olhe para trás. Deus usou os anjos para que os anjos entregassem a mensagem para Ló. O que foi que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás quando ela saiu da cidade e decidiu olhar para trás. Então o que aconteceu? Ela virou estátua de sal. Por quê? O problema é que Deus mandou sair. Deus mandou eles irem embora. Só que a mulher de Ló estava olhando para trás. Por quê? Porque o coração dela ainda estava lá atrás. A gente olha e a gente insiste naquilo onde está o nosso coração. E quando a gente está com o coração em outras coisas, não está em Deus. Você está entendendo? Às vezes Deus está querendo livrar você de algo muito pior. Porque quando a família de Ló saiu, não é? De Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra pegou fogo. Deus destruiu a cidade. Cuidado. Não olhe para trás. Deus destruiu aquela cidade porque Deus estava cuidando deles. Deus está querendo cuidar de você. E Deus quer insistir nas suas decisões. Está lhe alertando, é para o teu bem. E ficar num ambiente que Deus já mandou você sair, vai te destruir. Se você estiver dentro, você vai viver as consequências da sua atitude. Você vai viver as consequências de permanecer insistindo em sair da direção de Deus. Se Deus mandou você sair, é porque Ele quer te dar um livramento. Ele quer preservar você. Ele quer cuidar de você. Ele quer livrar você de algo muito ruim que poderia acontecer. Então saia. Se Deus mandou sair, sai. Deus disse a Abraão, saia da terra da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Isso aqui é sensacional. Olha que interessante isso. Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então veja, Abraão está indo para um lugar que ele nem sabe para onde é. Abraão não tem ideia do lugar que ele vai. Ele não sabe o que vai ter nesse lugar. Ele não sabe nem para onde ele vai. Ele sai pela fé. Ele sai tanto pela fé que Hebreus capítulo 11 vai colocar ele como um dos heróis da fé. E a história chama ele como pai da fé. Abraão vai tomar uma decisão mediante a fé. Isso é forte. Por causa do fato dele ter ouvido, discernido a voz de Deus. Ele sai pela fé. Ele não sabe o que vai ter na frente. Ele não sabe para onde ele vai. Mas Deus mandou se ele sair. Ele vai. Aí Deus disse, vá para o lugar que eu te mostrarei. Então veja que ele não sabe ainda o lugar. Porque Deus não mostrou ainda. O texto diz que Deus vai mostrar ainda o lugar. Só que quando ele sai, mediante o processo de caminhar com Deus, é aí que Deus vai mostrar o lugar
que ele quer que ele fique. Porque tem coisas que Deus só revela no caminho, quando você tomou a decisão de caminhar. Eu vou repetir isso. Tem coisas que Deus só vai revelar para você no caminho. Você precisa ter fé. Às vezes você quer que Deus te mostre aí tudo para você, que Deus revele, que Deus venha te dar tudo mastigadinho para você tomar a sua atitude. E quem não queria, também queria. Só que dessa forma você não vai alcançar a promessa, nem eu, nem você. Vai que no meio do caminho Deus vai mostrar algumas coisas. O problema é que você só quer tomar decisão quando tiver tudo certo. Você só quer sair quando tiver tudo aí, Deus mostrar o quadro perfeito para você. Quando Deus mostrar todo o caminho. E você saber para onde ir, o que fazer. Só que nem sempre Deus vai mostrar o lugar. Deus quer que você use a sua fé. E eu vou lhe ser sincero, tem coisas e grandes bênçãos que eu e você só vai viver se agir pela fé. Se não tiver fé, não alcancemos e nem vamos nem lastimar, porque nem saberíamos o que é que o Senhor tinha reservado para nós. Então, é fé. É no meio do caminho que Ele vai revelando as decisões que você precisa tomar. Você precisa aprender a usar a tua fé. Você precisa aprender a colocar a tua expectativa em Deus. Por mais que você não saiba para onde ir. Por mais que você não saiba o que fazer. Por mais que se Deus mandou você ir, vai pela fé. Porque no meio do caminho, algumas coisas vão ser explicadas para você. E Deus só quer que você tome primeiro a decisão de seguir a Ele pela fé. Então para de ter medo. Para de ficar pensando, meu Deus, eu não tenho recurso. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, eu não tenho esperança. Como é que vai ser? Eu não tenho dinheiro. Aonde eu vou ficar? Qual é o local? Deus não mandou ir. Então vai. Porque as respostas que você precisa, elas vão se manifestarem no meio do caminho. E tem coisas que Deus quer revelar a você mesmo, somente a você. Por que, irmã Rosa, Deus não usa alguém para me dizer, vai? Para você não responsabilizar outra pessoa quando o tempo demorar. Ou você não conhece muitos. Ou você mesmo já não foi assim. Ou quem sabe está sendo assim. Ah, olha lá, me disse que se fizesse assim, 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 se eu perseverasse, se eu orasse, acontecendo, não vi nada. Ai, não vi nada. Era de Deus isso, é nada. Mas uma falsa profeta. É assim que a gente vai agir. É humano, é a nossa humanidade, a carnalidade falando. Por isso que você tem que ter o discernimento. Se você tivesse o discernimento, você não estaria culpando a ninguém, porque você teria o discernimento de saber, foi Deus sim, eu vou perseverar. Foi Deus sim, eu vou continuar. Ou, de primeiro, você diz, isso não é de Deus e eu nem lá vou. Você entende? Que é bom a gente ter revelação de Deus, ou melhor, receber as revelações que Deus fala pelos seus profetas, pelos homens e mulheres de Deus. Mas você, é você, e Ele não isentou isso de você e nem de mim, de ter a percepção, de ter, de saber discernir, o discernimento, para saber ouvir a voz dele. O Senhor disse a Abraão, Deus falou e Abraão sabia que era Deus. Você tem que saber, porque quando for no caminho, muitos vão se levantar para dizer. Não precisa nem você dizer. Por isso que você precisa ter esse discernimento. Porque você precisa ter essa fé, esse discernimento, para enfrentar essa caminhada, essa jornada. A fé e o discernimento, eu comparo como o pão e a água que você precisa para atravessar aí o deserto. Porque sem a fé e o discernimento, você vai esmorecer. Você vai encontrar esse serpente do deserto que vai dizer, desiste. Olha aí, tu não te disse que tu não ouvisse essas coisas? Olha agora onde é que tu tá. Tá vendo? Isso é a mão de Deus pesando sobre você. O inimigo vai querer lhe confundir. Mas Deus não quer que você seja confundido pelo inimigo. Deus quer que você
confunda o inimigo. Então, quando essas serpentes dos desertos, esses animais do deserto peçonhentos, vierem com frequência das trevas sobre a sua vida, você tem que ter firmeza de fé. Você tem o discernimento, você vai estar alimentado pela fé e pelo discernimento. E você vai até não querer responder. Vai ter um momento que Deus diz, cala-te. E você se cala. Mas isso não vai te abalar para você parar, para você se enterrar no deserto. Porque tem gente, sabe, que eu estou pregando essa noite, para gente que às vezes quando escuta uma palavra negativa, quando escuta uma notícia ruim, a fé dele vai tão lá para baixo, que no meio do deserto ele mesmo cava a sua própria cova, se enterra. E você não pode ter isso. Se você quer alcançar algo de Deus, isso exige de você força espiritual, que é alimentada pela fé e o discernimento. Sem discernimento, você se perde. O discernimento é a bússola no meio desse deserto. Ele é alimento, mas também ele é bússola, que vai te dirigir para fora. É o discernimento que vai fazer você obedecer. É a sua fé que vai deixar você perseverante. E Deus vai se manifestar no meio do caminho. É por isso que Deus não explica algumas coisas no meio. Deus só explica as coisas no final. Porque se Deus mostrasse o processo que você passaria no meio desse processo, vale, deserto, luta, problema, tempestade, você diria, a gente já tinha desistido. Se Deus me mostrasse que eu já passei, lá no início, quando eu me converti, eu digo, sai dessa. Isso é de Deus não, menino. Então ele não explica o que está acontecendo no meio. Ele não nos apavora, não. Por quê, irmãosa? Para que você continue caminhando. Alguém vai dizer, e por quê? Esse negócio de dizer, não tema, tanta promessa, não encare como profetada, não. É Deus te estimulando, é Deus te fazendo você, se estimulando para você continuar a caminhada. Você vai ver a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sempre dizendo, o Senhor dizendo, não temas, Josué, não temas, fica aí, levanta-te. Para Elias, sai da caverna, Elias, já começa o pão, já bebeu, agora tem uma caminhada, bora. É Deus fortalecendo você. Deus ainda faz isso hoje. Olha aí Deus aqui falando com você. Quantas e quantas vezes, mas sua mente está tão confusa pelos problemas, que você olha para o problema e só vê a porta fechada. Só vê a muralha. Só vê o gigante. E recua. Como o povo, o exército fez isso. Quando viu o exército filisteu, eles até enfrentariam. Mas quando viu um gigante, não, daqui a gente não faz. Ficou recebendo afronta. Mas Deus, ele não quer você assim. Deus quer essa fé. A fé que Davi teve. O discernimento, não. O que Deus quer de mim, da gente, não é isso, não. É que a gente enfrente. Deu um rumo, deu uma bússola. A fé, graça, força, unção. Eu vou porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer. Davi não olhou para o gigante. Davi olhou para o poder do Deus dele que estava com ele. E continuou fazendo, dentro do discernimento, de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, continue caminhando. Alguém vai dizer, mas por que é que ele não vem me dar uma resposta agora, irmã Rosa? Todo sofrimento que você está passando aí, que você está continuando sofrendo, Deus não vai falar quando você está no meio do processo. Às vezes ele fica em silêncio. É esses momentos, essas pausas que Deus dá. Na realidade, Deus está sempre falando. A gente que é a ver com o silêncio. Porque ele fica em silêncio. Mas esse silêncio é também para você aprender a usar a tua fé. Para você viver pela lógica. Jesus também teve essa pausa, esse silêncio. Para de viver pela razão. E em algum momento você começa a aumentar aí o nível da sua fé quando você crê, acreditar no Senhor, que Ele vai mostrar o caminho. Acreditar que Ele vai suprir a tua necessidade, que Ele não te trouxe para o deserto para morrer no deserto. Acredite que você não vai perecer nesse deserto, que você vai passar, é passagem pelo vale.
Acredite que a vontade do Senhor é melhor que a sua. Então, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Os caminhos do Senhor sempre são melhores que os teus. Você crê? Creia. Receba a bênção, receba a vitória, receba a graça. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvo, exalto e engrandeço o teu santo nome. E neste momento, Senhor, diante da tua presença, venho aqui, ó Pai, pedir a tua graça, a tua proteção, mas também pedir perdão pelos nossos pecados, pedir a cobertura do teu sangue, pedir o revestimento de poder, a manifestação da tua glória, para que o Senhor venha sobre as nossas famílias, sobre os relacionamentos, sobre o casamento, sobre a vida amorosa e sentimental do viúvo, da viúva, sobre essa enfermidade, essa doença, e expulsar esse mal e trazer saúde a este corpo, saúde mental, saúde emocional. Senhor, entrar com providência na vida financeira e restaurar, abrir as comportas dos céus e manifestar a tua glória, trazer bênçãos espirituais através do teu Santo Espírito, abençoar esse ministério, as nossas igrejas locais, libertar os familiares de perto e de longe que estão envolvidos em vício, em pecados sexuais. Vem, Senhor, cobre tudo com o teu sangue. Eu não peço só por ele ou por ela, mas eu te peço também, Senhor Deus, pelas pessoas que estão pedindo oração. Recebemos e cremos livramento pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus é testemunha para o nosso livramento e para a nossa salvação. Cobre, meu Pai, este homem com o teu sangue, purifica ele, meu Pai, de todo pecado. Jesus, foi tu resistisse ao sangue, e o teu sangue é que nos dá vitória. Tu vertesse aquele sangue e nós tomamos posse desses poderes. Repreende e expulsa todos os demônios, meu Deus, de culpa, de vergonha, de condenação na vida deste homem, desta mulher, pelo poder do sangue. Quebramos pelo poder do sangue de Jesus o poder do pecado, o poder da iniquidade nas nossas vidas. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, dá-nos direcionamento nesta caminhada, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não permita que a gente perca a fé, nenhum direcionamento, ó Pai, nenhum discernimento, Senhor, para sabermos o que fazer, como proceder, como ouvir a tua voz, identificar a tua voz. Como o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e nós queremos ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Então arde os nossos corações com a tua palavra. Vem, meu Pai, sobre o nosso coração, asperge, purifica, Pai, a nossa consciência, ó Pai, pelo sangue de Jesus, ó Pai. Repreende Satanás, o acusador de nossos irmãos, pelo sangue de Jesus e pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus. Eu ordeno a todos os nossos acusadores que se afastem pelo poder do sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que Deus te abençoe poderosamente. Confia no Senhor, descanse nele. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado a todos os inscritos, intercessores, membros, apoiadores, colaboradores, mantenedores, ofertantes, vocês que enviam por superchat. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Se novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, não é? Palavra a todos para receber tudo. Não esquece, meus queridos, deixar o like, compartilhar este vídeo, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, beijo está lá no seu coração, amo a todos vocês, e até o próximo vídeo.